Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel, sou diretora executiva da Agrifato. Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, né? E hoje estou aqui para falar de mercado pecuário, né? Esse mercado pecuário que está tão volátil, está deixando todo mundo aí sem fôlego, né? Uma alta como a gente não via praticamente desde 2010. E nós temos alguns fatores interessantes para mencionar a respeito desse mercado, né? Nós temos aí, em primeiro lugar, o que está alavancando, sustentando essa alta é a baixa oferta de animais terminados, né? Como efeito e resultado do abate de novilhas dos anos anteriores, combinado ao próprio ciclo pecuário, né? Ciclo pecuário que mostra pra gente que nós estamos retendo vacas no rebanho. Por quê? Né? Em resposta ao alto preço do bezerro. Então, a margem da cria atingiu os patamares recordes históricos, tá? Em torno aí de 6% ao ano, de acordo com o nosso indicador, tá? Nunca se tinha atingido essa margem antes, e isso faz com que haja um estímulo para o criador, para que ele retenha as vacas e mantenha-as produzindo bezerros, né? Para responder a esses altos preços. Esses preços que não cedem. Então, em primeiro lugar, nós temos isso, ciclo pecuário e também o abate elevado de matrizes nos anos anteriores, que mantém agora, traz agora uma oferta encurtada de animais terminados para o abate. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, né? Com a crise do Covid, nós tivemos sim uma queda de consumo interno, né? Agora, pensando um pouco menos em oferta, falando um pouquinho mais de consumo. Nós tivemos sim uma queda do consumo interno, mas que foi compensada em boa parte pela queda dos abates, pela baixa oferta, e em outra parte, em outra porção, pelas exportações, que estão indo muito bem. Nós batemos o recorde histórico, que tinha sido atingido mais ou menos em 2006, 2007, né? Quando nós exportamos mais ou menos 25% da nossa produção. Depois disso a gente estacionou em 20% mais ou menos de participação da nossa produção nas exportações. Mas com o advento e a chegada da peste suína africana, que acometeu o rebanho chinês, né, de suínos, e quebrou o estoque interno de proteínas animais da China, mas arrisco dizer também global, né, houve uma perda muito dramática do rebanho e consequentemente do estoque de proteínas, isso aqueceu o consumo das outras proteínas, né, e consequentemente os preços das proteínas também. O que é mais difícil para a China é originar carne bovina, né? Porque a resposta produtiva é mais longa, é menos eficiente também para quem não tem aptidão para produzir carne bovina. Então a China saiu aí, feito louca, habilitando frigoríficos no mundo inteiro, e é o que trouxe a gente a esses patamares agora. A China foi grande responsável, não a única, mas grande responsável pelos novos patamares de exportação que nós estamos observando, né? Muito importante também falar que a crise do Covid ela trouxe um fortalecimento para a moeda norte-americana, o real se desvalorizou, né? Já estava nessa trajetória, né? Passando aí por essa trajetória, mas foi reforçada, essa trajetória ela foi reforçada pela crise também, instabilidade política, né? Deterioração da situação fiscal do Brasil, isso tudo fortalece a moeda norte-americana, enfraquece consequentemente o real, e isso mantém as exportações atraentes. E tem um dado muito importante que nós divulgamos há pouco tempo, né, que diz pra gente que de todas as plantas que operaram, as plantas frigoríficas que operaram em 2020, 75% delas têm acesso a algum mercado externo, né? Não precisa ser China, mas algum mercado externo foi acessado por 75% dessas plantas que operaram. Isso significa que as exportações, o câmbio elevado, ele serve como um amortecedor do pior desempenho da carne no mercado interno, certo? Então, por mais que eu não consiga acessar China como frigorífico exportador, eu consigo acessar um Egito, por exemplo, que tem um pagamento menor por tonelada, né? O valor não é tão alto, mas ainda assim o câmbio me favorece e me estimula, né, a operar dentro desses patamares, ou seja, eu continuo interessado em abater animais porque o câmbio está favorecendo as exportações, mesmo que em menor medida, mesmo que para países que pagam pior. Então o câmbio ajudou bastante nesse sentido também, tá? Então esse foi o segundo fator, né? Combinando aí oferta com demanda, esse foi outro fator que tem mantido os preços sustentados, tá certo? Em patamares que a gente nunca tinha visto.